Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta segunda-feira, dia 5 de agosto, começando aqui pela Multi3, que fechou em alta de 0,99%, mas o destaque não necessariamente seria porque ela fechou em alta, seria para compra, apenas que esse ativo, se a gente olhar para o gráfico de maior periodicidade, vem ali numa configuração mais de tendência de baixa, de médio prazo, proporcionando na semana passada uma formação de topo descendente em cima do nível de resistência 53 e 43, e depois desse movimento aqui de baixa, a ação vem se recuperando aí durante 3 pregões, fazendo uma correção e atingindo uma região de fundo anterior, uma região que era um nível um pouco mais significativo de suporte, ali na faixa dos R$ 52,10, nessa faixa de preço. Bateu aqui nesse nível, se a gente olha para o G60 ali, uma tendência bem definida, com a linha de tendência de alta sendo bem tocada, mas toda ela, se a gente olha aqui um pouco mais para trás, toda ela testando essa resistência que eu comentei ali por volta dos 52, 52,10. Então é um ativo, dependendo da sinalização de baixa que tiver para essa tendência que nesse momento vem se apresentando até de uma maneira um pouco mais fraca, se tiver uma sinalização mais forte que pelo G60, já abriria um espaço para se tentar aí uma venda, uma alternativa de venda, tentando pegar um movimento de baixa de curtíssimo prazo a favor de uma nova tendência de baixa em cima da ação. Suporte importante na faixa dos R$ 50, e a resistência mais significativa para essa ação fica nessa região aqui de 53,35 até a máxima aqui que ela atingiu, que foi de 53,99, enfim, R$ 54. IP3 no pregão de hoje apresentou um candle ali, um possível candle de reversão, chamado de doji. A ação tentou sair de uma resistência, abriu bem o pregão, em alta. Só que em relação a IP3, a gente pode observar que é um ativo que já vem de um movimento prolongado para cima. Então são várias semanas aqui subindo, onde aqui também já aconteceu isso, várias semanas subindo, chegou perto da região do topo anterior e cedeu à pressão dos vendedores. Nesse momento também há essa chance de ceder à pressão dos vendedores, haver uma reversão desse movimento de subida para um movimento de alta. E um dos primeiros sinais que aumenta essa chance seria, um dos sinais mínimos seria a perda da mínima do pregão anterior, R$ 16,80, mas teria que fazer uma venda um pouco mais arrojada, porque a ação está em tendência aqui de alta no curto prazo, seria uma chance de iniciar uma reversão dessa tendência, por isso que é mais arrojada, ainda não teria reversão, nem seria topo descendente. Vender aqui, botar o stop aqui e tentar pegar um movimento de baixa no gráfico semanal, mas é uma operação mais, como eu disse, para um perfil um pouco mais arrojado de investidor. BBAS3 terminou o pregão mal, com uma queda de 2,63% e proporcionando a formação de um topo duplo. Topo na mesma região dos 23,19, perdeu aqui a mínima desse fundo, suporte ali em torno de 22,48 até a mínima que foi de R$ 22,31. Então proporcionou algo negativo, e ainda mais que em termos de espaço no preço e no tempo, ela teria espaço no preço, não teria suportes tão significativos aqui pela frente, tem um ali na faixa de 21,59, e em termos de tempo ali no movimento de baixa também teria um espaço maior. Aqui no intraday que está um pouco mais esticada para baixo, com chance de gerar algum repique, onde a resistência para esse repique no intraday ficaria ali mais importante na faixa dos R$ 22,60. Acima desses R$ 22,60, resistência para a BBAS3 na faixa de 23,19 e mais acima 23,54. E o ativo está gerando esse topo duplo em cima de um nível de resistência importante no semanal. Enfim, são sinais negativos nesse momento para quem está comprado na ação, ou mesmo se a gente quisesse traçar plano de compra nesse ativo, já ficou contra a tendência, já ficou com a sinalização, já estava num ponto ruim e piorou um pouco mais essa situação para se pensar em compra da BBAS3. Seria mais planejar alguma venda em cima desse ativo após gerar sinais de baixa, depois de alguma correção, e testando aquela região que ela perdeu de suporte. Aqui na BRML3 a queda também foi forte, 3,62%, configurou-se aqui um pivô de baixa, também com algum espaço para continuidade desse movimento, que é basicamente para iniciar um movimento de baixa no gráfico semanal, a favor da tendência de baixa de médio prazo. Então o ativo também teria espaço para um próximo nível de suporte aqui na região em torno dos R$ 19,33, e abaixo ainda teria um gap aqui na ação. Vou pegar essa linha, vou colocar aqui um gap, tem um gap aqui
em R$ 18,82, um gap que está aberto. Então são os próximos níveis aí mais importantes de suporte para BRML3. Por último, HRTP3, que proporcionou uma queda no pregão de hoje de 5,33%, depois de uma lateralização. É importante ressaltar que a HRTP3 é um ativo em tendência de baixa de médio prazo, em tendência de baixa no longo prazo e também no curto prazo. Então é um cenário que trabalhar na ponta compradora tem que estar vendo outra coisa que não seja análise técnica. Assim, o ativo não apresenta nesse momento sinalizações fortes de tentar uma compra. O que poderia ser feito de forma extremamente agressiva, sem tanta perspectiva de subida, vou comprar se ela, a partir do pregão de amanhã, em vez de ela romper, continuar caindo, ela vai, abre subindo e rompe 1,68. Vou comprar aqui, vou botar stop aqui, mas para fazer esse tipo de compra eu teria que ter uma perspectiva que ela vai ter algumas semanas subindo para fazer essa compra. Então seria uma compra realmente bem agressiva em cima desse papel, com o mínimo sinal de alta possível, onde teria resistência em 1,84 e no gap na faixa de R$ 1,93. Abaixo da região que se encontra, onde ela perdeu aqui um suporte 1,61, só vai ter mesmo ali 1,50, então vamos dizer assim, um número redondo, e R$1 seriam os próximos suportes, não tem suporte histórico pela frente. Então é isso, um grande abraço, obrigado por sua valiosa atenção e até a nossa próxima videoanálise.